A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD de 2024, da classe dos adultos, que tem o tema: O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. A lição de hoje é a lição 2. O livro de Ruth. O textuário vai nos dizer assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Ruth, capítulo 1, versículo 1. A verdade prática vai nos dizer assim: Servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. A leitura bíblica em classe se encontra em Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Objetivos da lição: fazer a análise da organização do livro de Ruth, remontar o contexto histórico do livro de Ruth e apresentar o propósito e a mensagem do livro de Ruth. A introdução na revista vai nos dizer assim: o livro de Ruth se destaca não apenas por sua beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual de sua mensagem. Fonte de inspiração para judeus e cristãos ao longo dos séculos, o livro narra uma história de amizade, amor e redenção. Uma extraordinária demonstração de como o Todo-Poderoso trabalha em meio às crises para cumprir seus desígnios eternos. Ele transforma a tristeza em alegria, perdas em ganhos, derrotas em vitórias. Ruth nos apresenta Jeová Jirê, o Deus que provê. A palavra-chave é providência. Irmãos, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa no grupo do WhatsApp da sua igreja, que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? E lembrando que esse slide aí do lado estará disponível o link aí embaixo na descrição do vídeo, ok? Então vamos lá. Tópico 1: a organização do livro. Subtópico 1: na Bíblia hebraica. O livro de Ruth pertence à terceira divisão ou seção da Tanakh, a Bíblia hebraica, que é composta apenas dos livros do Antigo Testamento da Bíblia cristã. Essa terceira seção é chamada de Ketuvim, ou agiógrafos, escritos. A primeira seção é a Torá, o Pentateuco, e a segunda é o Nevi'im, profetas. Dentre os escritos, que são 11 livros, estão o Megilot, 5 rolos, livros curtos lidos publicamente nas festas judaicas anuais: Cânticos, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esté. Em função de narrar fatos ocorridos durante a colheita, a leitura litúrgica de Ruth era tradicionalmente feita durante o Shavuot, Pentecoste, a festa da colheita. Na duradoura tradição judaica, Ruth aparece entre os livros coletivamente conhecidos como Ketuvim, que são escritos. Os escritos são a terceira e última divisão da Bíblia hebraica. De acordo com a tradição dos judeus que vivem na terra de Israel, às vezes referida como a tradição palestina, esta tradição reflete principalmente uma divisão temática e, em menor medida, litúrgica e organização dos livros bíblicos. Dentro dos escritos, além disso, Ruth faz parte da coleção menor conhecida como 5 pergaminhos, composta por 5 pequenos livros que são tradicionalmente lidos na sinagoga durante um dos feriados judaicos anuais, como atestam os manuscritos completos e mais confiáveis da Bíblia hebraica. Ruth é o primeiro desses 5 livros, desses pergaminhos, e segue o livro de Provérbios. É lido na festa das semanas, conhecida pela tradição helenística como Pentecostes.
A preocupação temática e até homilética subjacente é essa organização torna-se evidente quando considera que Provérbios se encerra com uma descrição ideal da mulher virtuosa. Essa expressão ocorre fora de Provérbios apenas em Ruth, capítulo 3, versículo 11, com a referência da própria Ruth. Subtópico 2. Na Bíblia cristã. Enquanto a Bíblia hebraica está dividida em 3 seções, Pentateuco, Profetas e Escritos, o Antigo Testamento da Bíblia cristã é composto de 4, Pentateuco, poéticos, históricos e proféticos. Ruth está categorizado como um livro histórico, por seu evidente gênero narrativo, mas é identificado também por sua extraordinária beleza poética, empregando estilo e linguagem próprios do hebraico clássico. O autor expõe aspectos subjetivos da vida dos personagens. A obra está organizada em 4 capítulos, somando 85 versículos. Nas Bíblias cristãs, Ruth aparece entre os livros históricos, a segunda das 4 divisões em que o Antigo Testamento é dividido. Isso segue a antiga ordenação dos livros adotados pelos judeus helenísticos, ou seja, judeus de língua grega, que vivem fora da terra de Israel. Essa ordenação é atestada na Septuaginta, que reflete principalmente uma divisão e organização baseada em gênero, isto é estilística dos livros bíblicos. O livro de Ruth é uma obra de arte teológica que nos convida a refletir sobre a questão de como Deus está envolvido nas alegrias e dificuldades cotidianas de nossas vidas. Há 3 personagens principais neste livro: Noemi, a viúva, Ruth, a moabita, e Boaz, o fazendeiro israelita. Sua história é contada em 4 capítulos que são lindamente projetados. O livro foi escrito do ponto de vista de Noemi. Todos os acontecimentos se relacionam com ela: a morte de seu marido, filhos, suas noras, seu retorno a Belém, seu Deus, seu parente Boaz, sua terra para vender e sua descendência. Quase sem par. Nas Escrituras, esta história vê Deus através dos olhos de uma mulher. Subtópico 3, autoria e data. Há uma diversidade de opiniões entre os eruditos acerca da autoria e data do livro de Ruth. Samuel é o autor mais provável. O Talmud, obra milenar de regulamentos e tradições judaicas, atribui a ele a autoria. A forma como o autor se refere a Jessé e Davi parece indicar contemporaneidade e familiaridade com os personagens, o que também aponta para Samuel. Além disso, as características gerais da obra indicam uma atmosfera própria do início do período da monarquia de Israel. Sendo assim, o livro teria sido escrito no século X a.C. Quem escreveu o livro? De acordo com a Talmud, a tradição judaica, o profeta Samuel escreveu o livro de Ruth. O texto em si não diz nada do autor, mas quem o escreveu foi um hábil contador de histórias. Foi considerado o conto mais bonito já escrito. As palavras finais do livro de Ruth, a seu bisneto Davi, então sabemos que foi escrito após a unção. A genealogia no final do livro mostra que a linhagem de Davi, através dos dias dos juízes, agindo como suporte para sua legítima realeza. Salomão não é mencionado, levando alguns a acreditar que o livro foi escrito antes de Davi subir ao trono. Os eventos de Ruth ocorrem em algum momento no século X a.C., durante o último período dos juízes. Eram dias sombrios, cheios de sofrimento, provocado pela apostasia e imoralidade dos israelitas. Parte dos julgamentos que Deus trouxe sobre seu povo pecador incluía fome e guerra. O livro de Ruth começa com um relato de fome que expulsou a família de Noemi de Belém para a vizinha Moabe. Noemi finalmente voltou com Ruth e ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo e lá havia comida. Os leitores podem identificar esse interlúdio como parte do padrão cíclico do pecado, sofrimento, súplica e salvação encontrado em Juízes.
Mas essa história permanece como um raio de luz mostrando o poder do amor de um Deus fiel ao seu povo. O autor deu ao leitor uma perspectiva instantânea, uma família em uma pequena cidade na Eira, em oposição às narrativas mais amplas encontradas em Juízes. A sinopse do tópico primeiro diz assim: Ruth está categorizado como um livro histórico por causa do seu evidente gênero narrativo. Tópico 2. O contexto histórico. Subtópico 1. No tempo dos juízes. Não há uma data precisa para os fatos narrados em Ruth. O que sabemos é que ocorreram 3 gerações antes de Davi, nos dias dos juízes. Esse período dos juízes durou mais 3 séculos, começou depois da morte de Josué e se estendeu até o início da monarquia de Israel, com a ascensão de Saul ao trono. Foi marcado por uma grande anarquia e uma profunda apostasia e infidelidade do povo hebreu. Uma frase que identifica bem aquela época sombria é: cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Sem uma sábia direção, o povo perece. Então a gente se vê começando essa história em algum momento identificado durante o período dos juízes. Agora, neste momento há uma fome. Naquela época, sem os meios para preservar, armazenar alimentos como os que temos hoje, as pessoas eram muito dependentes da cultura que eram cultivada ano a ano. A fome estava sempre à sua temporada de distância para eles e por isso era um perigo muito real. Além disso, sabemos que durante o livro do Juízes houve momentos em que Israel obedeceu, serviu ao Senhor como deveriam e outros momentos em que eles se afastaram atrás de outros deuses. O fato de que havia uma fome acontecendo nessa época nos diz que Israel não estava seguindo o Senhor nesse momento. Podemos ver isso claramente nas palavras do Senhor em Deuteronômio 28, a passagem que o Senhor, por meio de Moisés, promete a Israel bênçãos por obediências e maldições por desobediência. Primeiro vem a promessa de bênção. Assim as palavras do Senhor foram claras. Obediência significa bênção, enquanto desobediência significa fome. Portanto, o inverso é verdadeiro. Sabemos que se este foi um tempo de fome, então Israel deve ter sido desobediente neste momento. Subtópico 2. Secularismo, hedonismo e idolatria. Depois da morte de Josué e dos demais líderes de seu tempo, levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus e não conhecia o que ele havia feito ao povo hebreu. Israel cedeu ao estilo de vida pecaminoso dos cananeus e foi atraído à adoração dos seus deuses. Secularismo e hedonismo sempre levam a grandes tragédias morais e espirituais. O pervertido culto a Baal, o deus da chuva, e Astarote, a deusa do sexo e da guerra, passou a ser aplicado pela nação hebreia em um degradante nível de imoralidade e idolatria. A falta de uma liderança espiritualmente madura e temente a Deus causa prejuízos incalculáveis ao povo. No reino de Deus, não basta ter carisma para liderar, é preciso ter caráter aprovado. Secularismo é a crença em que a religião não deve desempenhar um papel no governo, educação ou outras partes públicas da sociedade. A moralidade secular tende a enfatizar o individualismo, influenciando áreas como honestidade, criminalidade e personalidade. Já o hedonismo é a teoria ou doutrina filosófica que afirma que o prazer é o bem supremo, o objetivo principal de vida. Os hedonistas buscam maximizar o prazer e minimizar a dor, considerando essa experiência como o principal componente da felicidade. Esse tipo de comportamento é antigo na humanidade e é encontrado nas páginas da Bíblia. Juízes é o relato de como Israel se comporta entre a morte de Josué e a liderança de um rei. Em vez de permanecerem leais a Deus e seguirem suas leis, essas gerações de israelitas vagaram em sua fé, adorando ídolos, entregando-se à violência e descendo ao caos.
O livro detalha ciclos de pecado, opressão estrangeira, arrependimento, redenção por meio de líderes nomeados por Deus, como Débora, Gideão. A influência dos habitantes originais da terra, alguns dos povos nativos de Canaã sobreviveram à conquista da terra por Josué, mantendo cidades, suas práticas próximas a eles. Quando o povo de Israel se mistura com os cananeus, e especialmente quando eles se casam, suas lealdades se dividem entre o Deus de Israel, que lhe deu a terra, e os deuses dos cananeus. Quando Israel adora outros deuses, o Senhor revoga sua proteção. Isso resulta em grupos de pessoas estrangeiras invadindo e oprimindo Israel, até que as coisas cheguem a um ponto em que o povo de Israel clame a Deus por ajuda. Quando eles fazem isso, Deus envia um libertador chamado de juiz para reunir o povo, derrubar os invasores e dar paz à nação. Bom, paz, isto é, até que Israel se afaste novamente e o ciclo se repita novamente. Subtópico 3. Opressão, clamor e livramento. A apostasia tornou Israel presa fácil de seus inimigos que atacavam, saqueavam suas cidades e terras e mantinham o povo sob domínio opressor por longos períodos. Afligida, a nação clamava a Deus e o Senhor levantava juízes para libertar o seu povo. Esses juízes não eram magistrados civis, como os que conhecemos hoje, que julgam em fórum e tribunais. Eram libertadores, geralmente líderes militares como Otiniel, Baraque e Gideão, poderosamente usados por Deus para julgar a causa de Israel, livrando-o de seus opressores. Apesar de repetidos ciclos de infidelidade da nação, Deus ouvia o gemido do seu povo em seus momentos de dor e aflição. O Senhor é longânimo e cheio de misericórdia. Ele ouve os que a ele clamam. O período dos juízes é uma era sombria na história de Israel. Esse livro mostra como Israel é persistente em esquecer o Senhor e como Deus é fiel para disciplinar e libertar seu povo. É em Juízes que vemos a necessidade de Israel por um Messias, um rei piedoso, porque não há um bom rei em Israel, cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos. Tanto Juízes quanto Rute nos dizem como as coisas eram ruins em Israel antes que Deus lhe desse um rei, mas antecipam a vinda do bom rei Davi. O escritor de Hebreus faz referência a vários personagens de Juízes como exemplos de personagens do Antigo Testamento que obtiveram aprovação através da fé. Embora Juízes descreva as consequências da incredulidade em detalhes sombrios, também vemos uma série de vinhetas exibindo os efeitos poderosos e positivos da fé em um Deus fiel. A sinopse do tópico 2 diz assim: os fatos narrados em Ruth têm como contexto maior os dias dos juízes, caracterizados pela frase: cada um fazia o que bem queria. Tópico 3: propósito e mensagem. Subtópico 1: o cetro de Judá. Vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. O principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual viria o Messias, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Gênesis capítulo 49, versículo 10 diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Embora Ruben fosse o primogênito de Jacó, seu ato de desonra ao leito do pai, deitando-se com sua concubina, fez com que perdesse a primogenitura, a posição de liderança. A promessa feita a Abraão seguia agora pela descendência de Judá. Sendo Samuel o autor do livro de Ruth, o propósito de registrar a genealogia de Davi ganha ainda mais sentido, já que naquele tempo o rei de Israel era Saul, um benjamita. A ancestralidade de Davi o legitimava para o trono.
O livro mostra como Ruth, uma moabita, se tornou bisavó de Davi. Ela traz a genealogia até Davi e, portanto, ao filho maior de Davi. O lugar de Ruth na revelação tem a ver com a genealogia de Jesus através de Davi. A mensagem de Ruth é sobre o quadro macro providencial ação de Deus através de Israel para trazer o Messias. Deus é providencial, ativo em ação nas vidas dentro do livro, mas também no âmbito da história. Seu trabalho é muitas vezes invisível nos dias sombrios de Juízes. Deus coloca Ruth na linha real de Davi, de Jesus. Ruth dá o lado mais brilhante da vida durante o tempo dos Juízes. Ruth é um elo entre o tempo de Juízes e os reis de Israel. Subtópico 2. Amor e redenção. A mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e seu plano de redenção da humanidade como representantes de judeus e gentios, respectivamente. Boaz e Ruth prenunciam a derrubada da parede de separação. A redenção é vista no livro nos sentidos literal e tipológico. Boaz é o parente remidor que preservou a descendência de Elimeleque, mas é também um tipo de Cristo, nosso Redentor. O propósito básico do livro de Ruth é mostrar como o Senhor interveio para proteger a linhagem familiar de Noemi da extinção, a fim de que seu tataraneto Davi, o futuro rei divinamente escolhido de Israel e ancestral de Messias, pudesse nascer. O livro é em última análise, a história milagrosa do mundo. Ele relata como o mundo chegou perto de ter uma esperança de restauração cósmica cortada sempre, mas como o Senhor interveio para preservar a linha de Noemi, para garantir que a missão de Deus de resgatar o mundo por meio do Messias, o filho de Davi, permanecesse no curso. Ruth é, portanto, uma boa notícia para os cristãos globais. Subtópico 3. Fidelidade e altruísmo. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo era trevas nos dias dos juízes. Havia um remanescente fiel que temia a Deus e foi usado por ele para cumprir seus propósitos. Em um mundo de crescente iniquidade, o justo vive pela fé. Outra eloquente mensagem do livro é o valor do altruísmo, em que predominava o egoísmo. Nos dias do juiz, a maioria vivia segundo seus próprios padrões e interesses. Noemi e Ruth destoam dessa máxima individualista. Sogra e nora não pensavam em si mesmas. O amor não é egoísta. O livro narra como Ruth Moabita se torna filha de Israel, melhor do que 7 filhos para Noemi. Por sua fé, Ruth se torna uma mulher profundamente significativa na história de Israel, em pé de igualdade com Lia e Raquel, que construíram as 12 tribos, e como Tamar, que construiu a linhagem de Judá. Por causa da fidelidade do Senhor, a Ruth e Boaz, o mundo receberia Messias. A própria Ruth encarnou o amor real. Seu comovente voto de lealdade, embora obviamente não seja de natureza conjugal, que é frequentemente incluído nas cerimônias de casamento moderno, né, para comunicar a profundeza da devoção a que os noivos e casais aspiram, o livro revela a extensão da graça de Deus. Ele aceitou Ruth em seu povo escolhido e a honrou com um papel na continuação da linhagem familiar na qual seu rei designado Davi e mais tarde seu filho Jesus nasceriam. O livro de Ruth tem muito a nos ensinar sobre as relações com os estrangeiros e a cura definitiva do conflito étnico. O Evangelho de Jesus Cristo é a única cura definitiva para conflitos étnicos, mas seu ensinamento de que em Cristo todos são iguais, aceitos e amados deve penetrar nas profundezas dos corações e da alma da igreja em todo o mundo. O livro de Ruth mostra que o Senhor se deleita em aceitar pessoas de fora étnicas em sua comunidade de fé. Em Cristo, elas estiverem dispostas a servir. A cidade fiel de Belém também entendeu que este era o caminho do Senhor, quando sua comunidade abraçou Ruth. A sinopse do tópico 3 diz assim: o cetro de Judá, o amor, a redenção, a fidelidade e o altruísmo são temas que se destacam ao longo do livro.
A conclusão na revista nos diz assim: o livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade e dos pecados dos homens, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios, sem violar o princípio do livre-arbítrio humano. O Todo-Poderoso conduz a história e executa seus planos eternos de redenção. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Em tudo, Ele é fiel. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, seus projetos. Deus abençoe o seu ministério, querendo o Senhor, se Ele não voltar, hein? Estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.